A gente começa o programa de hoje falando de um caso na universidade mais negra no Brasil. Mais de 83% de estudantes afrodescendentes. Esse caso chamou a atenção porque um aluno teria se negado a receber uma folha de papel, a prova, das mãos da professora por ela ser negra. E este não teria sido o primeiro caso em que este estudante se envolve. Vamos conversar com Luana Assis, que está lá em Cachoeira e traz os detalhes para a gente. Luana, boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. Pois é, esse estudante se chama Danilo de Araújo Góes. Ele é acusado de racismo pelos professores e estudantes da UFRB. A última situação foi essa que você mencionou, em que ele foi registrado aí esse vídeo em que ele se recusava a receber a prova da professora de História Isabel Reis. Ainda assim, ela manteve a aplicação da prova, o estudante foi retirado da sala, a coordenadora do colegiado foi atender a situação, como a gente vai ver daqui a pouquinho na reportagem, mas a gente está aqui no Ministério Público de Cachoeira, onde professores, incluindo a Isabel Reis, outro professor que também foi discriminado por esse estudante e outros estudantes negros também que já relataram aqui, numa conversa que eu tive com eles agora de manhã, outras situações de racismo também, de se recusar a receber lista de presença da mão de estudantes negros, entre outras coisas. Eles vão registrar aqui uma queixa contra o estudante e para que ele responda judicialmente por essa situação. Vamos acompanhar a reportagem para entender melhor esse caso. Um momento que vai ser difícil de esquecer. Quando eu fui entregar para esse aluno, ele sinalizou que era para colocar na mesa. Eu estava tão distraída, porque só aí eu lembrei que eu já tinha ouvido dos estudantes de que ele não recebia nada da mão de pessoas negras e de que ele tinha esse comportamento. Então, eu insisti para que ele pegasse o papel da minha mão, porque não tinha nenhuma justificativa para que eu colocasse o papel na mesa, porque ele não queria receber das minhas mãos. E eu perguntei para ele, por que você não pode me receber das minhas mãos? Eu queria qualquer justificativa. Eu não iria aceitar ele me dizer que não iria receber porque eu era uma pessoa negra. Na última segunda-feira, Danilo de Araújo Góes se recusou a receber uma avaliação das mãos da professora Isabel Reis, na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Os estudantes que assistiam à aula do curso de Ciências Sociais acusaram Danilo de racismo. Mas eu não tenho nenhuma tendência contagiosa. A senhora professora se sente confortável em condições de prosseguir a avaliação como estudante na sala de aula? Porque é seu direito, Certo. Mesmo com essa situação tumultuosa, a professora Isabel garantiu duas coisas: que a prova fosse aplicada naquele dia, né, a despeito do clima tenso, e que os estudantes se mantivessem dentro da sala e que não saíssem da sala, o que poderia gerar uma situação muito grave, né, e talvez fora do controle, uma vez que o estudante, o Danilo, estava do lado de fora. O caso foi parar na delegacia. Eu fiz um boletim de ocorrência e nós estamos esperando os próximos encaminhamentos. É ele que precisa se explicar, dizer a motivação de ele ter esse tipo de comportamento. Ele teve comigo, mas ele já tinha, era um comportamento recorrente com funcionários, com estudantes e com outros professores. Mesmo depois do caso ser denunciado à polícia, um aluno tentou arrombar o quarto de Danilo de Araújo Góes, na residência universitária localizada na cidade vizinha, em São Félix. Por recomendação da própria Universidade Federal do Recôncavo Baiano, o aluno deixou o local por uma questão de segurança e depois disso não foi mais visto. Mas assim, a universidade vai tentar garantir tanto a idoneidade, tanto a segurança dos nossos estudantes, né, que estão acusando de vítima de prática de racismo, mas também queremos garantir a idoneidade física de outro estudante, por mais que ele possa ter cometido algum tipo de crime, né? A UFRB criou uma comissão para apurar essa e outras denúncias de racismo e homofobia contra Danilo. A universidade está tomando as medidas administrativas que cabem a ela. O estudante ele pode sofrer uma punição desde suspensão até de desligamento, de jubilamento de suas atividades aqui na UFRB.
mas para isso é preciso passar por um processo administrativo na qual se dê amplo direito à defesa e ele possa, né, apresentar alguma justificativa e alguma razão para esse ato tão perplexo que a nossa comunidade viveu. Para a professora, o momento é de reunir toda a energia para denunciar e lutar contra o racismo. Nós estamos vivendo um tempo de muito ódio, de muito incentivo à violência, né? De muito incentivo ao desamor, à falta de respeito, à falta de ética. E o fato de as pessoas estarem demonstrando, né, se solidarizando e contestando esse tipo de situação, me faz acreditar que a gente ainda tem jeito, que esse país ainda tem jeito. E essa situação que a gente acabou de ver na reportagem, que envolveu aí a professora Isabel Reis, vítima dessa situação de racismo, não é a única, infelizmente. Como foi visto também na reportagem, outros estudantes também, outras pessoas relatam situações do tipo envolvendo esse Danilo, o estudante Danilo de Araújo Reis. E a gente está aqui agora, a gente está aqui agora com o Luciano Antônio Liberac, professor e doutor em História, que também afirma ter sido vítima de racismo por esse mesmo estudante. Professor, boa tarde. Conta pra gente o que foi que aconteceu. Não, o que aconteceu foi que esse aluno, eu me dirigi a ele, eu sou decano da universidade, o professor mais antigo no caso, então eu me dirigi a ele para, né, perguntar o que estava acontecendo, ele me distratou, né, se renegou a pegar na minha mão, pegar a mão do negro, e quando eu toquei nele, ele simplesmente cuspiu no chão, né, com menção de nojo. Então, acho que, exemplo, a Universidade do Recôncavo da Bahia, todas as universidades que têm papel de combater, né, na educação das pessoas, dos mais jovens, combater esse tipo de atitude discriminatória, não só racial, mas como também homofóbica, como ele o é também. Então, nesse sentido, nós estamos aqui no Ministério Público, né, recebendo orientações em relação a como vamos proceder para que ele seja incriminado, responda criminalmente, né, pelo crime de racismo e homofobia. Tá certo. Então, porque a universidade está investigando e existe a possibilidade dele ser expulso, né, jubilado, mas vocês querem também que ele responda judicialmente. Claro, porque o Brasil ele tem que enfrentar esses problemas, obviamente que não são problemas só aqui da universidade, são problemas cotidianos do país e que devem ser, obviamente, combatidos por toda a população e principalmente pelo sistema jurídico brasileiro. Uma palavrinha rápida aqui com a professora também, coordenadora do colegiado, Luciana Brito. Qual é a posição do colegiado em relação a essa situação? Você que foi chamada para atender a professora no momento em que o estudante se recusou a receber a avaliação da mão de Isabel Reis. Uhum. Bom, a recomendação da instituição nesses casos é que quando um professor ou uma professora, por algum motivo, não consegue encaminhar a sua atividade em sala de aula normalmente, como foi o caso, a professora Isabel Reis estava aplicando uma prova, né, uma avaliação, nós temos a prerrogativa, dentro dos trâmites da universidade, de sermos convocados, no meu caso como coordenadora, e perguntar à professora ou ao professor se ela ou ele se sente confortável em continuar a atividade. Foi isso que eu fiz. Uma vez que a professora não se sentia segura, eu solicitei que ele saísse da sala. Tá certo, Luciana. Muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente ouviu outros estudantes aqui, agora a gente quer acompanhar esse depoimento dos estudantes que também têm relatos envolvendo aí Danilo de Araújo Góes. Vamos acompanhar. A atitude do aluno foi a repetição durante todo o semestre, né? Então, enquanto coletiva, a gente já estava se preparando, né, para a exposição, levar o caso judicialmente. E dentro do que aconteceu, que o vídeo está circulando, foi a aplicação da prova, em que Isabel repetiu o procedimento que ela fez com todos os alunos. A conduta dele e as falas durante a aula, o olhar, que é o que é mais forte, né? Que todo mundo se sente ameaçado pelo olhar dele. Ele fica na sala e ignora quem está falando na frente, no caso, mas o olhar vai direto para várias pessoas que a gente já sabe. Essa atitude dele já é recorrente, tanto é que até eu mesmo já sofri racismo por parte dele, que ele não aceitava pegar a lista de presença da minha mão, ele pedia sempre para colocar em cima da mesa. E isso os atos que ele pratica é recorrente com toda a comunidade acadêmica. Inacreditável, né? Inacreditável. Ano 2019 a gente está discutindo coisas desse tipo, atitudes deste tipo. Luana Assis, muito obrigada, viu, pelas informações, pela reportagem, por ouvir todos os envolvidos. O espaço está aberto também ao
estudante acusado, se quiser responder aqui, os microfones estão à disposição. Mas a gente nunca pode deixar de falar sobre este assunto. Está nas mãos da justiça, da polícia, e a faculdade vai tomar suas decisões administrativas, mas nós, como sociedade, precisamos sempre nos posicionar. E é importante que a gente deixe claro, o racismo é crime. Não há o que se discutir, não há o que se justificar. O racismo é um crime contra a humanidade e, portanto, toda a humanidade precisa combatê-lo. Não se pode tolerar esse tipo de atitude. Os racistas são criminosos. E entre os vários castigos para os criminosos, a gente tem a segregação. Não se sabe viver em sociedade, respeitando as pessoas, as regras dessa sociedade, é preciso segregar esse criminoso. Segregar desse espaço do saber, que é a universidade, por exemplo, ou, se for o caso, segregar, vamos adiantando aqui, por favor, por gentileza, ou segregar do convívio das pessoas, levá-lo à prisão, se for o caso, para que repense as suas convicções. Nós, como sociedade, não podemos tolerar em nenhum aspecto as piadinhas, os comentários maldosos, as atitudes racistas, mesmo de personalidades ditas importantes, famosas, que se acham acima das leis. Não se pode tolerar o racismo. Não se pode tolerar que a justificativa seja sempre tentar tirar a responsabilidade de quem é racista. Dizer que é a idade, que o racista tem problemas mentais, como citaram, inclusive, em relação a esse estudante, porque a idade ou os problemas mentais não impedem os racistas de fazerem tantas outras coisas, né? Se não tem condições de convivência, que sejam enviados aos asilos, aos manicômios. Mas se tem plena faculdade mental para estar em universidades, em televisões, em espaços de poder, podem também assumir as responsabilidades por seus atos e serem punidos pelos crimes que cometem.